Olá, queridas irmãs, como vão? Tudo bem? O estudo de hoje está baseado em Marcos, capítulo 5, versículo 28, que diz assim: Pois pensava, se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. O autor do estudo é a Auriesdra Moraes Ferreira. Ela é missionária da Igreja Batista Raiz de Davi, em São Luís do Maranhão. E o tema do estudo é apenas um toque. Essa é a história de uma mulher singular, uma mulher que se diferenciava das demais da sua época pela excepcionalidade, sua fé. Assim como seu nome, percebemos que sua vida não tinha significado nem para ela, nem para os outros, a ponto de apenas a conhecermos como a mulher do fluxo de sangue. 12 anos de muito desprezo e sofrimento, sem mais recursos financeiros, ela ouviu falar de Jesus. E mesmo com a sua fraqueza física e espiritual, decidiu dar talvez seu último passo, seu último investimento naquele que verdadeiramente poderia ajudá-la, o médico dos médicos. Sabemos na história que o próprio Senhor Jesus sentiu que dele havia saído o poder quando foi tocado no meio daquela multidão. O contexto cultural da época era muito sofrido para a mulher, principalmente quando ela estava no período menstrual, pois era considerada como impura, até mesmo pelos da sua família, o que com certeza trazia-lhes grande insatisfação na vida. E para a mulher do fluxo de sangue, como diz o estudo, até mesmo de querer, de tentar conseguir ser chamada de esposa, mãe, avó, amiga, e sabe-se mais o que ela desejou. Mas a fé liberta cadeias e quebra obstáculos que a vida nos impõe. Faz com que situações nesta vida sejam apenas momentâneas e que, se tivermos fé o suficiente em Cristo Jesus, seremos salvas e levaremos outras mulheres à salvação. E foi esta fé que libertou esta mulher sem nome, a ser livre de sua enfermidade e servir de testemunho para mim e para você nos dias de hoje e para toda uma geração que desejar conhecer a fé que liberta, Cristo Jesus. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus 11:1. Jesus viu a fé fantástica daquela mulher e sabia que ela precisava de uma cura instantânea. A tua fé te curou, versículo 34. Talvez em algum momento da nossa vida já nos reconhecemos como esta mulher. Quando ela estava doente, se sentindo sozinha, sem recursos físicos e financeiros, ou os dois, com a esperança abalada, sem apoio familiar, de amigos, de parentes, excluída de uma sociedade, de um grupo, sem ter nenhum lugar, nenhuma qualidade de vida. As aflições podem nos fazer perder a vontade de viver, ou até mesmo ofuscar a nossa fé, fazendo-nos crer que não existe mais esperança. É neste momento que a mulher do fluxo de sangue, ou seja, nós, a mulher que somos, com as nossas enfermidades, sejam elas quais forem, com as nossas limitações, não podemos deixar de sonhar e acreditar que o Deus que tudo pode também pode nos restaurar. Basta crer.
Para isso é preciso um olhar de socorro e redescobriremos que nunca tivemos sós, que podemos ser testemunha de fé e de esperança para todos que nos cercam. Pense essa fraqueza que está tentando se apoderar do seu coração. Diga-lhe que ele já tem dono. O dono é o autor da vida. Não desista agora porque você não está vendo uma saída, pois os seus olhos só podem ver o que está à sua frente. Mas o Deus que você crê, ele trabalha no seu espiritual. Olhe para o autor e consumador da sua fé, Cristo Jesus. A representação da fé nessa história foi o toque, mas o diferencial foi a atitude. O que temos feito para renovar a nossa fé em Cristo Jesus? Temos deixado que a circunstância nos afaste a fé? Às vezes nos tomamos por situações banais, porque sabemos falar muito bem, mas somos deficientes no ouvir. Deus está falando ao nosso coração neste momento. E muitas vezes, através de pessoas, ou quem sabe permitindo que as dificuldades, sejam elas quais forem, nos abra os ouvidos pela sua correção. Queridas irmãs, precisamos fortalecer a nossa fé em Cristo Jesus. Estenda a sua mão, basta apenas um toque. Deus nos abençoe. Tudo é possível para aquele que crê. Marcos 9, 23.